os pais Gabriel e Aline, que vão estar trazendo o Heitor Gabriel Lossi. É isso? É isso? Heitor Gabriel Lossi. Então, nossos irmãos vão estar trazendo a criança aqui. As testemunhas Carlos e Camila e Ariel e Késia também pode chegar aqui à frente. Pode subir aqui no altar, pode subir aqui. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, queridos. A nossa irmã vai pegar o óleo da unção, como sempre, a gente faz aqui. E nós vamos, então, orar, apresentando o Heitor Gabriel Lossi a Deus, pedindo que Deus abençoe, pedindo que Deus o guarde, que Deus o proteja, e na medida que ele vá crescendo em estatura também, que depois ele vai crescendo no conhecimento de Deus. Claro que a Bíblia fala que a responsabilidade de ensinar as crianças são dos pais. A Bíblia diz: ensinai a criança no caminho que deve andar. A igreja tem uma parcela de contribuição na formação do caráter dessa criança. Por isso que a gente tem aqui o cuidado de ensinar as nossas crianças que são tiradas do ambiente do culto aqui para outro culto, que é outro culto, e aí então eles são ensinados num linguajar um pouco diferente, bem infantil, para que eles possam entender a palavra de Deus. Então a igreja também participa na formação desse caráter, dessa criança que vem ao mundo, que é um presente de Deus. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, é um presente que Deus dá ao casal, amém? Mas uma pessoa vem ao mundo num propósito. Ninguém vem ao mundo sem um propósito. Ninguém nasce, os meus pais me contaram que houve ali um descuido deles e acabando eles me tiveram, a mãe ficou grávida e tal, e eu vim ao mundo. Não, é isso aí, é o que a gente pensa. Mas na verdade, tudo é um projeto de Deus, é um propósito de Deus. A gente vem a esse mundo num propósito, né? Que bênção de Deus quando a gente tem esse entendimento, que a gente veio nesse mundo para fazer a diferença, para contribuir no reino de Deus, e é isso que a gente tem em mente. Eu quero, com permissão aqui dos pais, olha só, eu quero deixar aqui uma mensagem da palavra de Deus em Mateus capítulo 19, verso 13, que diz assim: e trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusessem as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Amém? E lá em Deuteronômio, parafraseando esse texto aqui, lá em Deuteronômio capítulo 6 e o verso 49 diz que os pais têm a responsabilidade de inculcar na mente das crianças, já desde cedo, já inculcar a palavra de Deus, ensinar o evangelho, ensinar o caminho de Jesus. Então é isso o dever dos pais, e a gente também, a igreja está aí para ajudar, para auxiliar também. Amém? Você vai levantar as suas mãos para cá, nós vamos pegar o Heitor Gabriel Lossi para apresentar a Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está, Senhor, o Heitor, esta criança que veio ao mundo como um presente de Deus para esse casal. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre esta criança, Senhor. Ela já é abençoada, claro, mas nesse momento nós apresentamos a Ti pedindo que o Senhor o proteja, que o Senhor livre das enfermidades do corpo, que o Senhor guarde essa criança em toda a sua trajetória, Senhor. Dê sabedoria aos pais para ensinar essa criança no caminho que deve andar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti e pedimos a bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Pode aplaudir a Jesus.
Jesus. Deus abençoe, queridos. Glória a Jesus, certificado de apresentação. Que bênção de Deus. Nós vamos... Os irmãos estão felizes por isso, queridos? Seu entendimento que a gente tem, né? À luz da palavra de Deus. A gente não batiza crianças porque... Alguém me disse uma vez, pastor Marco, eu queria que você mostrasse para mim na Bíblia por que não batiza criança. E aí eu fui logo para os evangelhos de Jesus, que fala que João dizia, arrependei-vos e sejam batizados, né? Então uma criança dessa, o que tem para se arrepender? A criança inocente, um anjinho de Deus, uma bênção. Então não tem o que se arrepender. O candidato ao batismo, ele tem que se arrepender. Uma criança não tem o que se arrepender. Então, por isso a gente apresenta como Jesus foi apresentado. E Jesus foi batizado só depois, aos 30 anos, né? A gente batiza um pouco antes aqui, partindo de 12 anos para frente. Qual é o sinal, né, que perde a inocência, segundo a Bíblia? Quando cai o último dente de leite. Aí é o sinal que perdeu a inocência, segundo a Bíblia, o ensinamento da Bíblia. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Abra comigo lá em Jonas. Jonas, uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Eu vou ler aqui alguns versos com os irmãos. Não vou ler todo o capítulo, vou ler alguns versos salteados aqui, mas eu gostaria que você me acompanhasse. Vamos lá. Verso 1, Jonas capítulo 1, verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descendo ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que saibamos porque causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, porque por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizestes tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, que faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amém? Verso 17, preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que engolisse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém, queridos? Pode sentar por bondade.
nós temos diante de nós uma história verídica. Há alguns estudiosos liberais que defendem que foi apenas uma fábula, não foi algo real que aconteceu aqui, porque eles não acreditam que Jonas poderia ficar 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. Ninguém sobreviveria, segundo esses teólogos liberais. Mas portanto, tantos outros que são mais conservadores, ortodoxos, que estudam realmente a palavra de Deus e não tentam torcer o texto de forma alguma, e estudam verdadeiramente, chegaram à conclusiva que este fato é um fato real, essa história é real, aconteceu, pois o próprio Jesus fala desse acontecimento. Ele disse um dia para os seus discípulos: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus estava dando autenticidade, Jesus estava assinando embaixo que essa história é verídica, real. E também não é do conhecimento desses teólogos liberais que a primeira vez que Jonas é citado na Bíblia está lá em 2 Reis. Jonas é citado profetizando a bênção sobre um povo, sobre o povo dele, o povo de Israel. Jeroboão II era o rei que governava Israel. Então, desconhecido desses argumentos fortes que provam claramente a veracidade e a autenticidade dessa história que foi real. Jonas foi um homem, um profeta, viveu no seu tempo, de fato foi um homem desobediente, marcou a sua história porque foi um homem desobediente a Deus, e tudo isso é real, é verdadeiro. Ele viveu, ele realmente entrou naquele peixe, Deus preparou aquele peixe, isso aconteceu de fato. Queridos, tendo esse entendimento e acreditando que essa história é real, nós podemos extrair dela algumas lições importantes para a nossa vida. Percebam, os irmãos, que Jonas, ele é chamado por Deus para uma missão. Ele era judeu e ele foi chamado para uma missão, para ir a outra nação, uma nação gentia, um povo que não é judeu. E esse povo que ele foi chamado para pregar a eles a mensagem de Deus, levaram a mensagem de Deus para eles. Esse povo era um povo arqui-inimigo do povo de Deus. Eles eram inimigos de Israel. Eles eram, nas suas muitas empreendidas de guerra, quando eles conseguiam capturar um soldado, eles levavam esse soldado para os seus arraiais, e de lá eles cometiam as mais terríveis atrocidades que se possa imaginar. A Bíblia não relata, mas as histórias contam, que era arrancado os dedos polegares, era vazado o olho, a pessoa era mutilada muitas vezes, perdiam um membro do seu corpo. As mais terríveis atrocidades eles faziam aos prisioneiros de guerra. E Jonas sabia desses acontecimentos, que esse povo era um povo ruim. E aí então, mas Deus também sabia, Jonas sabia, mas Deus também sabia. Mas por que Deus enviara então o profeta àquele lugar para pregar uma mensagem de arrependimento? A mensagem de Jonas foi uma mensagem muito curta. Arrependei-vos, porque Deus irá trazer um juízo sobre essa cidade. Está aqui, ó. Clama contra ela, verso 2: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu, verso 2, subiu até a minha presença. Mensagem muito simples, curta. E aí então, esse homem, esse profeta de Deus, recebe essa incumbência de ir levar uma mensagem a um povo estrangeiro que era inimigo do seu povo, que por muitas vezes maltratou o seu povo. E ele então, quando recebe essa mensagem, verso 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Quando ele recebe essa incumbência de ir levar a mensagem nesse lugar, na Síria, na cidade de Nínive, que era a sua capital, ele começa a pensar em tudo isso. Meu Deus, esse povo é um povo
ruim, um povo que é contra a nossa nação. E aí então ele, pensando em tudo isso, ele pega e tenta fugir do seu chamado. Ele tenta fugir da incumbência que Deus lhe confiar agora. Vai e pregue. Quando ele pensou, não, é para pregar para aquele povo, não, estou fora. Então a Bíblia diz que ele levantou, verso 3, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, um lugar bem distante, irmãos. Era longe esse lugar, era muito longe. E ele pega então, numa tentativa de fugir, se é que se pode fugir de Deus. Olha o que Jonas tinha em mente, no verso 9, quando lhe perguntaram a sua ocupação, de onde ele vinha, qual era a sua terra, qual era o seu povo. Olha o que ele responde. Ele lhes disse, essa era a teologia dele: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Como um homem que tem esse conhecimento, essa teologia, de que o Deus que ele serve é o Deus que criou céus e terra, como agora ele chega a pensar que ele pode fugir desse Deus que criou tudo, que criou os céus e a terra? Como um homem que diz que teme a Deus agora está desobedecendo a Deus? Como um homem que recebe esse chamado e diz que teme a Deus agora está desobedecendo, fugindo, tentando fugir da sua responsabilidade e da sua convocação para ir pregar? Como um homem desse? Queridos, trazendo isso para a nossa vida, a gente entende que muitas vezes isso acontece com a gente. A gente professa, a gente diz temer a Deus. Ele disse, eu sou hebreu, nós podemos dizer, eu sou crente, eu temo a Deus, eu temo ao Senhor do céu. Quando você fala assim, eu temo ao Senhor do céu, da terra e do mar, você está dizendo assim, é o Deus soberano que criou tudo. É o Deus que criou tudo, é o Deus que sabe tudo, que vê tudo, é o Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. Quando você faz essa declaração, que Ele é o Deus do céu, da terra e do mar, como Jonas fez, você está dizendo, Ele é soberano sobre tudo, tudo, tudo. E aí como então a gente consegue muitas vezes viver fugindo? Mas como, pastor Marco? Essa palavra se aplica à minha vida. Quem sabe você não está fugindo de um lugar para outro, mas você está fugindo, quem sabe, de um chamado específico que Deus já confirmou no seu coração, mas você não quer assumir a responsabilidade desse chamado específico que Deus já colocou no teu coração. Não é chamado nenhum, pastor Marco. Deus tem me impulsionado para mim se unir em oração com essa igreja, e eu muitas vezes tenho sido teimoso, tenho resistido à voz do Espírito que me impulsiona, que me chama. Eu ouço, parece que eu ouço uma voz gritando dentro de mim: coopera, faz alguma coisa, ore, busque, porque a oração tem poder, nós sabemos disso, e é por isso que eu falo da oração aqui, porque a oração tem poder, amém? Tiago disse, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se você não tem convocação para nada, talvez você ache, não tem convocação para nada, para orar tem, para evangelizar tem, amém? Todos nós temos um chamado para evangelizar, para fazer alguma coisa, irmão. Eu não acredito que Deus vá chamar alguém lá do mundo, lá das trevas, lá do paganismo, lá das idolatrias dessa vida, desse mundo, lá do lixo, lá do lamaçal do pecado. Deus vai apenas trazê-lo e deixá-lo que ele fique usufruindo das bênçãos, sem que ele seja um canal para a vida dos outros, porque essa é a razão pela qual Deus nos chama e nos coloca dentro desse lugar, para a gente ganhar outros e outros. Você vai ganhar outro, esse outro vai ganhar outro, e assim a multiplicação no reino de Deus. Então a razão é essa, talvez. Deus te chamou para você ser
um pregoeiro da justiça, ajudar em alguma coisa, e aí você está fugindo como Jonas. Ah, mas eu temo a Deus, eu sou crente. Jonas disse: eu sou hebreu, eu temo a Deus, o Senhor do céu e da terra. Ou seja, crê em tudo, teme a Deus, é um excelente crente, tem tudo, está dentro dos parâmetros de Deus, mas porém está resistindo, irmão, um chamado específico para o qual Deus o chamou, está teimando, está fugindo da presença de Deus. Quando Jonas diz, o Senhor Deus que fez os céus e a terra, irmão, no momento que ele sai fugindo, quem sabe ele nem parou para pensar nisso, mas para aí, o que é isso? Eu estou fugindo para onde? Como é que pode se fugir desse Deus? Como é que pode se esconder desse Deus? O que é isso? O que eu estou pensando? Mas na hora da loucura, meu irmão, na hora da loucura, ele estava correndo mesmo, sem parar para pensar em nada, amém? Tanto é que quando Deus manda um vento forte e agita o mar, ele era para ser de praxe, era para ser, se esperava dele isso, como um profeta conhecedor de Deus, era o primeiro a clamar a Deus e dizer: olha, isso tudo acontece por minha causa. Mas não, os marinheiros clamavam, que eram ímpios, pagãos, que adoravam os seus deuses. Eles logo perceberam alguma coisa, porque a gente acha que somente os espirituais sabem discernir as coisas. Muitas vezes a pessoa que não é espiritual, que não tem aquele grau todo de intimidade com Deus, ele sabe discernir o momento do perigo, quando é algo espiritual. E esses homens souberam discernir. Não, opa, peraí, porque eles eram acostumados a fazer esse trajeto, e eles, naquele dia, a tempestade foi diferente, algo foi diferente, e eles falaram realmente: não, isso aqui não é normal, como a gente é costumeiro enfrentar essas tempestades, isso não é normal. E aí então, irmão, em vez de Jonas, que era o primeiro a estar orando, como exemplo de profeta que era, como temente a Deus que ele disse que era, ele estava lá no porão do barco. A verdade é que quem foge de Deus, você pode ver aqui, ó, ele só vai descendo. Olha o verso 3: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Olha só, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem. Olha só, desceu para dentro. Então perceba comigo que é só descida. Quem foge de Deus, quem foge do seu propósito. Foi falado aqui que Deus, em outras pregações, que Deus tem um propósito com cada um de nós. A nossa existência nesse mundo não é por acaso. A gente não vem aqui por um acidente, por um descuido dos nossos pais. Não, a gente vem aqui num propósito de Deus. Ele te conheceu ainda antes que você se formasse no ventre da tua mãe. Então ele te conhece, ele conhece a tua vida, ele sabe a razão pela qual você nasceu aqui no mundo dos homens e está vivendo aqui ainda, porque você tem um propósito de vida. Quantos creem assim? Quantos creem que tem um propósito? Ou você vive sem razão de viver? A razão de viver é essa, irmão: eu vivo para a glória de Deus, dentro do propósito que Deus me chamou para fazer. E olha só, percebam comigo no verso 3, que ele só desce, desce para Jope, desce para o porão do barco e para longe da presença de Deus. Olha só, quem foge do propósito, quem foge do chamado de Deus, ele só desce. E aí Jonas, lá no porão do barco, lá no porão, dormindo um sono profundo, e o vento forte açoitando. Não era um barquinho, a gente imagina um barquinho, né? Eu mais ou menos vi na história, eu tenho um livro de história que conta mais ou menos, que mostra ali, tem uma foto ilustrativa, como eram as grandes embarcações, porque essas embarcações aqui, essa embarcação aqui mais precisamente, era uma embarcação cargueira, levava carga, tanto é que estava pesada, e eles, quando o vento bateu forte, eles acharam que o peso, aliviando o peso, jogando a carga no mar, talvez ia talvez iria impedir o naufrágio daquela embarcação, ficaria mais leve. E aí, essa embarcação é grande, Jonas está lá no porão, e os marinheiros ímpios, cada um ao seu Deus. Imagina, um rezando, não sei das quantas, outro fazendo prece ao Deus dele, cada um ao seu Deus, diz a Bíblia, e apavorados, desesperados, não tendo conhecimento, clamando a Deus.
E o profeta, que era para ser o primeiro, porque tinha o entendimento, estava dormindo, até que o mestre do barco percebeu que tinha alguém no porão do barco, e foi lá chamando ele de dorminhoco. Eu destaco uma outra coisa aqui. Imagina um crente ser repreendido pelo ímpio. E ainda não era apenas um crente, era um profeta de Deus. O profeta de Deus foi repreendido por ímpios, homens ímpios. Jonas, porque assim, quando você está dentro do propósito, quando você recebe o chamado e diz, eis-me aqui, como diz o profeta Isaías, no capítulo 6, quando você entende e diz, eis-me aqui, e vai cumprir o propósito que Deus te chamou, vai cumprir a missão, ok, você é um agente de bênção, mas quando você fica teimoso e quer fugir da presença de Deus, em vez de ser um agente de bênção, você passa a ser um provocador de tempestades, na vida dos outros ainda. Se arcasse só para o teu lado, se pegasse só para o teu lado, beleza, não é só eu que estou pagando o pato aqui, beleza, mas não, irmão, a tua família paga junto. Teu filho muitas vezes está doente, não sabe por quê. Você, meu Deus, eu gastei um monte esse mês da farmácia, o que é isso? Mas não sabe que por você estar fugindo de Deus, porque Deus te chamou para ser um agente de uma mensagem linda, poderosa, um agente da bênção de Deus. E aí você está fugindo, então você passa a ser um provocador de tempestades, um provocador de problemas. Deixa eu trocar por miúdos para você entender. Um provocador de problemas. E aí você fica por muito tempo dentro da igreja, 10, 15 anos dentro da igreja, congregando, mas não sabe o porquê que a sua vida não vai para frente. Sabe por quê, irmão? Porque você não se dispôs para Deus. Tenha isso fixado no seu coração. Se Deus não te chamou para nada, para ministério nenhum, para fazer nada na casa de Deus, pelo menos para orar Ele te chamou, e para evangelizar Ele te chamou. Amém? Tenha isso no teu coração. O crente que tem isso no seu coração vai muito bem. O crente que tem isso firme na sua mente e no seu coração, que ele foi chamado para ser um multiplicador, um Abraão, que ele foi chamado para ganhar outras vidas para Jesus, quando ele tem isso bem resolvido dentro dele, não, eu fui chamado para multiplicar. Ovelha estéril Deus não quer, árvore produtiva Ele disse que vai jogar fora, vai cortar, vai jogar fora. Eu fui plantado na vinha, olha só, na vinha, uma figueira, eu sou uma figueira brava, ainda disse Paulo em Romanos, e fui plantado na vinha, olha a misericórdia de Deus. Eu estava lá fora, fui trazido para esse lugar, Deus me trouxe para esse lugar, para quê? Para encher banco? Não, Deus me chamou para esse lugar para multiplicar. Se cada um de nós aqui fizesse a sua missão, é que a gente não faz a nossa missão. Convidar o colega, antes de vir para a igreja, 3 horas da tarde, está no zap de bobeira ali, mandando mensagens que não me edificam, para com isso e manda uma mensagem assim, vamos ao culto hoje, meu amigo, eu te convido, vamos ao culto. Deus tem uma bênção para ti. O colega de trabalho seu lá nem sabe que você muitas vezes é crente, você é um detetive lá no meio, das escondidas. Que é isso? Muitas vezes, claro, talvez isso não aconteça no nosso meio, e eu peço a Deus que não aconteça, mas isso acontece por aí, amém? Eu trabalhei com uma pessoa que depois de muito tempo eu fui descobrir que era irmão da fé, mas nunca que eu diria que ele era irmão da fé. Mas por quê, pastor Marcos? Está julgando ele? Não, as atitudes mostram. Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Não se colhe árvore, não se colhe figo dos abrolhos, nem uva dos espinheiros. Não se colhe, disse Jesus. Cada árvore produz o seu fruto conforme a sua espécie, disse Jesus. E aí a espécie dele, se é um cristão, a espécie é Cristo. É uma árvore produtiva, está ligada a Cristo. E se está ligado a Cristo e faz coisas erradas, não está ligado a Cristo. O que é isso? Cristo não nos chamou para viver uma vida dúbia, uma vida, jamais. E aí depois de muito tempo que eu fui saber que esse irmão era uma pessoa da fé, mas as suas atitudes não mostravam. Então, Deus espera de cada um de nós, irmão. Você escolhe hoje ser um influenciador, eu vou usar essa palavra aqui que é da moda, é da agora, é do momento, influenciador de Jesus, ou você prefere ser um provocador de tempestade? Ou você prefere estar fugindo de Deus e descendo, e não percebe que está descendo? Sabe por que não percebe que está descendo?
Porque quando ele desce para Jope, irmão, ó, quem está fugindo faz esse plano aqui, ó. Esse plano aqui passa pela cabeça de quem está fugindo. Poxa, se eu fazer que lá der certo, é sinal que está tudo bem. Aí ele desceu para Jope, encontrou um navio. Opa, é sinal que está tudo dando certo. Glória a Deus. Quanto que é a passagem? Opa, não vai. Opa, deu o dinheiro da passagem, está aqui, está aqui. Opa, é outro sinal que está dando certo. Aí a pessoa vai se acomodando. Não, está dando certo. Até agora nada houve de diferente na minha vida que mudasse as coisas. Eu simplesmente disse não e estou continuando. Está tudo na bênção, eu troquei de carro, reformei a casa, está tudo legal, estou indo aos cultos, está tudo certo. E aí Deus já chamou ele, Deus já convocou ele para ser um influenciador, mas ele está fugindo. O que acontece? Ele não percebe que ele está descendo, é só descida, desce para Jope. E a cidade de Jope, Atos capítulo 10, fala de outro incidente da cidade de Jope. Pedro estava na cidade de Jope e foi pregar para um gentio, e Pedro, de primeiro momento, não aceitou. Então esse problema de pregar para aqueles que a gente acha que não, isso aqui não, como, eu perder o meu tempo para ir lá falar alguma coisa, ele não aceita, e Deus tem falado dentro do teu coração, vá lá, tente mais uma vez, mais duas, incansavelmente, vá. A Bíblia diz que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Tem um ditado, um provérbio que diz que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, e é verdade, a palavra de Deus é assim. Então você vai falando, cara, não precisa ser assim, chatonildo, né? É o kit chato da empresa, não precisa ser isso aí. Vai, fala hoje, dá um tempinho, quando ele vir para você com alguma situação, essa pessoa que quer ouvir a palavra, que não ouviu ainda, você fala em outra, entregue outra mensagem de Deus, e assim você vai comendo pelas beiradas, como diz o gaúcho. E aí, você daqui um pouquinho, você ganha aquela vida para Jesus. Ó, estamos findando 2022. Vamos fazer um balanço do que produzimos? O que produzimos? Deus nos chamou para sermos produtivos. Ele nos plantou na vinha. A vinha é a igreja. Nós somos os jambuzeiros bravos, como disse Paulo. A oliveira, a oliveira que foi plantada na vinha. Nós estávamos distantes. E Ele plantou na vinha, esperando fruto. Espera fruto. Essa parábola da Bíblia. Então, olha só, a grande probabilidade aqui é de dar tudo errado para aquele que foge. Estou falando à luz do texto aqui. Dá tudo errado. Tudo errado. O que foge, depois, irmão, ele vai chegar à conclusiva que não tem, se ele realmente abraçou a causa, não tem como se esquivar, não tem como deixar de ser produtivo, de fazer alguma coisa na casa de Deus. Amém? Eu gostaria de muito mais gente aqui, pastor Marco. Gostaria. Como isso vai acontecer? Os agentes somos nós. Os agentes somos nós. Cada um de nós conquistar, ganhar uma alma durante um ano inteiro. Ganharmos uma alma. Essas cadeiras vazias vão ser ocupadas por essas pessoas e o nome do Senhor será glorificado e com certeza a nossa recompensa virá. Então esse é nosso chamado. Jonas tinha um chamado para pregar por uma cidade de 120 mil habitantes. 120 mil habitantes. Gente perdida, que o próprio Deus disse, eles não sabem, o próprio Deus falando, conhecedor de causa, eles não sabem discernir a mão direita da esquerda, eles não sabem discernir. Vai lá e prega para eles. E aí, irmão, Jonas é um pregador diferente de todos nós. Pregador diferente de todos que já passaram. Todos os profetas, pregadores, exímios pregadores, é diferente. Sabe por quê? É o único que prega uma mensagem e aí o povo todo o povo se arrepende e ele fica triste. Já pensou isso, irmão? É diferente, né? Diferente de nós. É o único que prega uma mensagem, porque assim, a gente prega a mensagem e espera que a pessoa se arrependa. Sim ou não? Quanto mais gente ganhar, melhor. A gente quer expandir o reino, quer povoar o céu. E aí, benção, a gente fica feliz no resultado daquilo que semeamos. A gente fica feliz. Com Jonas foi diferente. Ele ficou triste com o resultado.
ele não aceitou que Deus usasse de misericórdia para com os seus inimigos. Ele não aceitou. Já pensou, irmão? Tem gente que não, o que? Se converteu fulano? Não, não pode. E aí, em vez de receber de braços abertos, dizer, glória a Deus, como Deus transforma os Saulos da vida. Ele vivia me perseguindo na internet, enchia de coisas contra mim, era só batendo na minha, né? Só batendo, me perseguindo o tempo inteiro, é perseguidor mesmo, perseguidor de carteirinha mesmo. E agora se converteu, irmão, se alegre, porque é assim que Deus faz. Aquele que ninguém dá nada, é esse que Deus quer. É um Saulo perseguidor, irmão. Saulo nem tinha se convertido ainda. Sabe o que Deus falou? Saulo nem tinha se inteirado ainda. Ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Deus, mas não teve aquela experiência que ele teve após isso. Aquele primeiro encontro foi impactante na vida dele, claro, ele mudou. Mas sabe o que Deus disse para Ananias? Ele é um vaso escolhido. Poderia dar errado, mas Deus sabe. Deus sabe em quem apostar e Deus acredita em quem aposta, amém? Em quem confia alguma coisa na mão. Saulo teve o primeiro encontro, caiu cego e foi conduzido para a cidade de Damasco. Deus avisou Ananias, vai lá orar por ele. Aí Ananias disse, não, esse cara jamais, senhor, esse cara é um perseguidor de carteirinha. É terrível, ele veio com cartas para perseguir os crentes. Não vou lá, vai lá, porque para mim ele é um vaso escolhido. E era só o começo da obra, irmão. Olha como Deus vê lá na frente e aposta em nós. Causar tempestades. Nós causamos tempestades quando a gente foge do propósito e do chamado pelo qual Deus nos incumbiu. Se ninguém, eu repito isso aqui para ficar bem fixado no seu coração. Pregar é isso, é fixar bem. Você foi chamado, se você não foi chamado para ser um apóstolo, um presbítero, um missionário, isso, para ir às nações, você foi chamado para evangelizar no lugar onde você está. Amém? Jonas foi para 120 mil pessoas, pregou e todos aqueles se arrependeram. Deus é misericordioso, Deus nos surpreende, aquele que a gente acha que a gente, não, isso aí não, Deus quer ele, irmão. Deus transforma o pecador. Deus transforma o pecador. Deus transforma. Agora, o que me impressiona aqui é com todo esse conhecimento que o profeta tem, porque ele profetizara lá em 2 Reis. E ele era conhecidíssimo nos dias de Jeroboão II, grande rei, grande notável rei. Ele profetizou, era conhecido. Agora ele é chamado para ir a um povo estrangeiro, não quer, faz toda essa proeza de fugir, tentar fugir de Deus, sabendo que não dá, porque depois ele disse, o Deus que criou os céus e a terra, tal, então sabe que não dá, porque Deus está em todo lugar, Ele criou tudo. Ele é repreendido por ímpios, por não cumprir a sua missão. No caso desse rapaz que eu falei aqui, que eu convivi um tempo com ele, nem sabia que ele era cristão, e pelas suas atitudes, jamais eu diria que era mau testemunho. Alguém disse um dia para ele, uma moça do escritório do RH disse para ele, que eu pregava o evangelho para ela. Ela disse assim, pois é, tu és da religião dos crentes, né? Eu disse, sou, graças a Deus, sou da religião dos crentes. Aí eu pregava o evangelho para ela, disse, mas o fulano não é? O Jorge, o nome dele, você não conhecer aqui, o Jorge, mas o Jorge também não é? Pois então, rapaz, eu trabalho com o Jorge já aqui há 10 anos, quase 10 anos, está indo para 10 anos agora, e eu não sabia que o Jorge era, rapaz, não sabia que o Jorge era. Aí um dia, irmão, nós sentados no refeitório da empresa, ela repreende o Jorge na cara. Eu fiquei desconcertado ali, porque eu pensei, meu Deus, eu fiquei até desconcertado por ele, não por mim, porque não tinha nada comigo, por ele, porque ela disse assim, mas por que você nunca me falou? Essas palavras tão lindas que o Marcos já me falou aqui, por que você nunca falou isso? E eu estou indo agora à igreja, lá na igreja Reviver, Embaixada do Reino, em Balneário Camboriú, eu estou indo lá e eu achei lindo demais. Quanto tempo que eu pedi, ela falou, a Grace, o nome dela, me lembrei aqui, a Grace, quanto tempo que eu pedi, eu comecei a ouvir a partir do Marcos aqui, ó, e que coisa linda é isso aí. Olha, a gente vai lá, aqueles louvores assim, parece que vai arrebatar a gente. Parece que vai arrebatar. Se eu soubesse disso,
Olha o quanto tempo que ele perdeu. E se essa moça tivesse ido para o outro lado da vida sem Jesus, irmão, e o crente do lado dela sem falar de Jesus para ela. Se tu não avisares o ímpio da sua impiedade e ele morrer na sua maldade, eu vou requerer o sangue dele de você. Ele nunca leu isso. Nunca escutou isso na igreja, talvez, não sei. Mas é o dever de todos nós, é o dever de todos nós, o evangelho anunciar, amém? Não seja bênção, não seja provocador de tempestade, porque aí, irmão, se nós começarmos a fugir do nosso chamado, a gente vai ter problemas, vai só descer, já falei isso aqui, e aí, a gente sofre, e claro que isso vai de pessoa para pessoa, irmão, estou na terra, queridos? Vai de pessoa para pessoas. Tem casos que a pessoa tem um chamado específico, você pode olhar lá em Apocalipse, que as estrelas, que são os ministros, estão na mão. O candeeiro, que é a igreja, ele passeia no meio dos candeeiros, são 7 candeeiros, representa a igreja. O cordeiro passeia no meio dos 7 candeeiros, ele passeia no meio da igreja. Os ministros estão na mão. Diferente. Então existe alguns que têm uma chamada tão específica que se ele fugir, irmão, meu Jesus, literalmente Deus vai atrás dele, literalmente, com tudo, usando todos os meios como ele usou aqui, ó. Ele usou o mar ficou revolto, o vento, os marinheiros chamaram ele de dorminhoco. Ora aí, rapaz, ora ao teu Deus, repreenderam na cara ele. Vai sofrer, por quê? Porque não atende o chamado. Eu estou falando aqui para pessoas que têm chamado, e tem muita gente que tem chamado aqui, e aí a pessoa prefere ficar então sofrendo e fazendo outras pessoas sofrer, porque ele provoca tempestade no barco, e as pessoas chegam até a perder coisas, que nem esses homens tiveram que jogar as cargas valiosas, não era qualquer carga que eles transportavam não, perderam até no financeiro, foi até uma perda financeira, além da vida deles estar em perigo, por causa de um fujão, de um profeta fujão. Isso está acontecendo, isso acontece, a mesma história se repete nos dias de hoje. Enquanto nós não entendermos, a gente fica sofrendo aí, esse é o problema, a gente fica sofrendo. Então se disponibilize para Deus já de imediato, irmão. Eu aprendi já desde muito, quando lá atrás, a gente era novo na fé, eu aprendi, você aceita Jesus, você tem que se disponibilizar para Deus para fazer alguma coisa, porque Deus não chama ninguém para esquentar banco de igreja, o pastor dizia. E aí desde muito a gente aprendeu isso, e não é regra, não é coisa de homem, está aqui, para ganhar alguém Deus nos chamou, para multiplicar Deus nos chamou, para orar Deus nos chamou. Essa é a mensagem para o teu coração hoje. Não fuja, irmão. E aí Deus é tão misericordioso que o profeta, causador de problemas, que tenta se esconder de Deus, mas não consegue, e a sua teologia é contraditória. A gente leu aqui no verso 9, ele diz que teme, mas não obedece. Teologia contraditória. Ele diz que crê num Deus que fez os céus e a terra, mas não obedece, está fugindo, está em rebeldia. Como é que é isso? Que teologia é essa? E é o que mais a gente vê, pessoas com teologia, com entendimento. Teologia quer dizer o quê? Estudo de Deus. Você sabe o plano da salvação, isso é teologia. Você conhece o plano da salvação, você sabe de tudo, você teme a Deus, você sabe que Ele é um criador dos céus e da terra, mas porém você está em desobediência. Muitas vezes nós estamos em desobediência a Deus, como Jonas. E aí a teologia dele é contraditória, ele é confrontado pelos ímpios. Olha só, Jonas, ele se dispõe, ele prefere morrer, vê comigo no verso 11 e 12, disseram-lhe,
Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ele sabe. Então ele prefere morrer do que mudar de atitude. Já pensou isso? Que teimosia é essa? Eu fiquei impressionado quando eu vi, eu comecei a meditar nisso aqui. Eu disse: meu Deus, que homem teimoso, hein? Pode me jogar no mar. Se fosse outro, espera aí, é eu sou o causador. Vamos orar aqui. Bota o teu joelho, vamos orar aqui. O barco navegando, as ondas pegando firme e eles orando. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, agora eu vou aqui. Agora eu vou. Eis-me aqui, agora eu vou. No verso 3, ou melhor, no capítulo 3, vem de novo a palavra. A mensagem não muda. Vem de novo a palavra. Em vez de ele dobrar o joelho e dizer: Deus, eis-me aqui, e ir fazer o que Deus mandou, não. Ele disse assim: ó, eu sou o causador, me joga no mar, eu quero morrer. E aí, quando tudo parecia estar perdido, o que acontece? Deus está na frente. Diga assim para o seu irmão, diga assim, ó, Deus está na frente, meu irmão. Melhora, você diga assim, ó, Deus está à frente do seu tempo. Deixa eu explicar isso para você. Deus está à frente do seu tempo. Como? Deus sabia que Jonas ia pedir a morte. Depois, lá na frente, no capítulo 4, ele pede a morte de novo. Quando Deus usa de misericórdia, ele vê todo mundo se arrependendo, e a misericórdia de Deus sobre todos. Agora o povo se arrependeu, ele pede: me mata então, Senhor, me mata agora. Olha só a situação, ele prefere morrer do que mudar de atitude. E aí, o que acontece? Esse homem, como Deus está sempre na frente, quando ele pensa em se jogar, Deus: espera aí, eu tenho meu submarino. Quem está aí? Eu tenho o meu submarino. Não é só a Marinha do Brasil que tem, não. Eu tenho, o meu reino tem soldados submarinos. Já viu falar do exército dos céus? Deus tem o seu exército. Os exércitos. Eu tenho meu submarino. Aí Deus falou com o peixe. E o peixe, quando Jonas pulou na água, que ele caiu, ia se batendo na água, né? Imagina o mar todo revolto. Já veio o peixe assim por debaixo dele, assim com a bocona bem aberta, assim. E Jonas vai para dentro do peixe. Aí Deus olha a situação dele lá, que ele vai morrer, porque tem o suco gástrico, vai matar ele, vai dilacerar a pele dele. Ele vai ser diluído ali dentro. Aí o peixe faz assim, engole ele, o peixe dá aquela planada de novo e volta, e vai até na profundidade do mar, e come um monte de alga marinha. E aí aquela água entra para dentro assim, ó, parece que eu vejo a cena. A alga entra para dentro do estômago daquele grande peixe e enrola Jonas todo, está todo enrolado. É assim que acontece, fica todo enrolado mesmo, quem foge de Deus, e fica nas profundezas. Jonas fica todo enrolado. Sabe por que isso, irmão? Aí entra o consenso dos grandes teólogos. Deus preparou que o peixe comesse algas e Jonas ficasse todo enrolado naquelas algas para evitar qualquer dano na sua pele. Porque depois o mesmo peixe que o engoliu teria que vomitá-lo segundo a ordem de Deus lá na praia. E aonde? Em Nínive. Todo mundo, eu imagino a cena, talvez foi durante o dia, né? As senhoritas de Nínive se queimando, pegando aquele bronzeamento na beira da praia, os maridos por perto, ali de repente sai aquele peixe vindo pelas ondas, aquele peixe gigante, chega assim e levanta aquele bocão e vomita. Sai um monte de alga e Jonas de rola, aquele turbilhão de água assim, e o peixe vai nadando e volta, vem uma onda e leva o peixe de novo. Jonas foi levado no local aonde ele não queria ir. E a misericórdia de Deus foi tão grande. Essa mensagem aqui é extensa. Eu não pretendo aqui esgotar o texto, porque jamais se esgota uma mensagem linda como essa. Mas ele teve que voltar, ele teve que ir lá no lugar aonde ele não quis ir. Isso eu não digo que talvez aconteça com a maioria, mas com alguns específicos sim. Eu já vi pessoas. Que a todo custo foram, mas apanharam um monte para entender.
Sabe aquele filho rebelde? O pai diz, olha, vamos no mercado fazer compra. Cuida você com aquela pilha, né, de lata de Nescau que está lá no canto do mercado, na prateleira de lá, naquela do canto. E aí o menino vai correndo em disparada com o carrinho. Isso aconteceu uma vez, eu vi essa cena. E bate naquela pilha de lata de Nescau e vai Nescau para todo o supermercado, a parte de trás do mercado. E aí o filho leva uns puxões de orelha, a mãe leva ele lá para o banheiro, as escondidas lá, e dá um corretivo nele, mas depois ele torna a fazer de novo. Sabe aquele filho que o pai tem que estar sempre, às vezes chegando, né, a varinha, como diz a Bíblia, não retira a vara. Já tem outro filho, talvez, essa família que tem 2 filhos, talvez o outro é diferente. Poxa, como esse veio diferente. Eu falo uma vez só, porque há diferença de um para outro. A mãe sempre fala, até hoje ela fala, você foi diferente do teu irmão, você sempre foi um rapaz calmo. O irmão Chico conta uma história, de uma vez eu passei na frente da casa dele, eu era pequeno, a mãe, né, com 5 filhos, nasci na frente, a gente sempre caminhava na frente dela, atrás não, jamais atrás. Se caminhasse atrás, a orelha velha já saía roxa e esquentada já. Então todos na minha frente, 5, vamos para a igreja, todos para frente, né, caminhando na frente dela. E aí o irmão Chico disse que eu passei um dia na frente da casa dele, eu era pequeno, e aí eu parei, né, irmão Chico? O irmão Chico disse que eu bem calminho assim, andando assim, daqui a pouco eu parei e olhei assim para a casa dele. O irmão Chico tem essa lembrança, ele sempre fala para mim, eu nunca me esqueço disso. Ele disse, a tua mãe passava aqui para ir para os cultos com vocês. E aí a mãe fala, você é diferente do seu irmão, você era mais calminho, sempre foi mais calmo, mais obediente. O seu irmão já tinha que muitas vezes chegar o laço nele, e muitas vezes eu apanhava por causa dele também. Porque aí é aquele negócio, é aquele que eu disse aqui, o profeta, né, o rebelde acaba provocando tempestade, e a gente acaba levando junto, né, sofrendo junto, tendo de jogar carga no mar, as coisas no mar, e ainda pondo em perigo a nossa vida. Vamos nos colocar de pé. Você entendeu, querido? Só quero que você saia daqui entendendo uma coisa. Eu quero que você saia daqui entendendo uma coisa. Você foi chamado para fazer alguma coisa. Ninguém é chamado para ficar de braços cruzados, sem fazer nada. Todos são chamados para ganhar almas para Jesus. Um dia a gente vai dizer assim, poxa, quanto que eu cooperei, quantas vidas. E hoje tem pessoas que eu lá atrás eu evangelizei, que estão na igreja hoje, pessoas que quando conversam comigo, dizem, poxa, pastor Marco, rapaz, como foi bom. Tinha um colega meu que eu ganhei, que tinha um cabelo por aqui assim, a gente andava a cavalo junto, fazia cavalgada, e eu sempre ia falando do evangelho para ele. Eu me lembro até hoje, aquelas tardes de verão assim, que o sol estava, coisa mais linda assim, só aquela bola assim, e nós ia andando assim, escurecendo, o sol ia sumindo assim, e eu falando de Jesus para ele. E aí um dia ele se converteu, e eu disse, olha, se você ir na igreja se converter, eu vou junto com você no cabeleireiro. Já no outro dia, eu pago o teu corte, a gente vai lá, negocia lá o corte, mas você vai cortar o teu cabelo, amém? Para dizer que você mudou, que a aparência muitas vezes tem que mudar, para que as pessoas vejam somente a aparência, não olhem o coração, né? Então se muda só lá dentro e não muda a aparência, as pessoas vão julgar. Eu disse, você vai cortar o teu cabelão aí, e vai até doar esses cabelos aí. E ele se converteu, e logo depois a gente foi junto lá cortar o cabelo dele, e o cabeleireiro dando aquelas tesouradas assim, né, a longo prazo assim, e caía aquela montoeira de cabelo assim, eu dando glória a Deus atrás. Se Jesus, glória a Jesus. Maconheiro, né, uma maconha, tal, o homem todo atravessado na vida, se converteu a Cristo. Esse é o nosso legado, irmãos, almas para Jesus. Quer ver essa casa cheia, irmão? Começa a convidar as pessoas, vamos fazer a nossa parte, amém? A igreja faz a parte da igreja, que é transmitir esses cultos, evangelizar. Agora a gente vai no sábado que vem, se aprove a Deus, se não chover, a gente vai entregar uns panfletos, que a gente fez aqui, uns folderzinhos, que a gente fez mostrando a igreja aqui, o nosso ambiente, o que a gente tem para oferecer, o que a gente faz aqui nesse lugar. A gente vai nesses loteamentos novos aqui da Ilhota, a gente vai entregar esses panfletos, e eu gostaria que você nos ajudasse. Se você quer fazer alguma coisa, faça alguma coisa, amém, querido?
nos ajude. Coloque a mão no coração. Deus te chamou para ser um agente de transformação, um pregoeiro da justiça. Deus confia em você, Deus acreditou em você quando te salvou. Faça alguma coisa. Deus espera que você faça alguma coisa. Não se contente só com você dentro da igreja. Tente ganhar outros, faça alguma coisa. Use todos os meios que você puder para alcançar alguém. Não fuja da sua responsabilidade. Não fuja da sua responsabilidade. A todos nós foi dada essa responsabilidade de pregar o Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Se lá atrás os irmãos não tivessem pregado, não chegaria a nós. Se eles tivessem se acovardado lá atrás, se conformado, se acomodado, não chegaria a nós, mas chegou a nós porque alguém disse: eu vou levar, eu vou avante com essa mensagem. Nada vai me impedir de levar avante essa mensagem. O tempo está se esgotando, irmãos. Jonas foi um homem poupado milagrosamente por Deus, porque Deus viu nele um grande potencial. Ele pregou e todos se arrependeram. Eu espero para você adorá-lo. Diga alguma coisa para Deus. Diga alguma coisa para o Senhor. Ele te ama. Ele te ama, Ele te chama, Ele te comissiona. Ele põe em suas mãos uma tarefa, um serviço a executar, enquanto você está aqui, neste mundo dos homens. Então o dia que você voltar para casa, você não precisa mais fazer mais nada, porque o tempo passou e aí o prazo se esgotou e você já está em casa, não precisa mais. Mas enquanto você está fora da sua casa, peregrinando por esta terra, faça alguma coisa. Faça alguma coisa pelo reino de Deus. Eu quero, Senhor, nesse instante, levantar as minhas mãos e impetrar a bênção de Deus sobre cada irmão que está aqui, Senhor. Cada família que está aqui, meu Deus. Cada família aqui representada, meu Pai. Eu ministro a bênção do Senhor em todas as áreas da vida dos teus filhos. Senhor, ajuda-os em suas dificuldades, em seus problemas. Deus, socorre, meu Pai, socorre, meu Deus, aquele que está sendo perseguido. Livra do mal, das emboscadas do inimigo da nossa alma. Guarda o teu povo na concha das tuas mãos e livra-nos de toda a investida do mal. Eu ministro a bênção sobre o teu povo. Eu ministro a graça de Deus sobre a tua igreja e peço, Senhor, ajude-nos. O nosso propósito é continuar. Os nossos planos é continuar. Não temos outros planos. Não temos outros planos.